O que aconteceu depois, em 2007? 2007, diante desse problema, nós tivemos uma nova emenda constitucional que modificou esse quadro e passou a dizer o seguinte: são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados na repartição brasileira competente, ou seja, voltou a figura do registro, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, fazendo a ressalva, depois da maioridade, pela nacionalidade brasileira. Viram aqui que resolveu, e aqui tinha um ato das disposições constitucionais transitórias, junto com essa emenda, que dizia o seguinte: dava a nacionalidade brasileira àqueles casos nascidos naquelas condições entre 93 e 2007. Então, os brasileirinhos apátridas ganharam a nacionalidade brasileira ali. Mas veja, o problema da apatria ou apatridia é um grande problema de direito internacional. Porque o apátrida, ele geralmente não tem direito a nada. O apátrida, ele não tem proteção nenhuma do Estado. Existe um instituto chamado Proteção Internacional, ou Proteção do Estado, que está vinculado à nacionalidade. O Estado só pode proteger aqueles que são nacionais seus. Olha o que a Constituição fala de brasileiro naturalizado. São brasileiros naturalizados, de acordo com a Constituição de 88, aqueles que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigido aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Ou seja, garantir a língua. Exatamente. Olha que coisa interessante. Por que esse privilégio aos nascidos dos países originários de língua portuguesa? Eu falei que a nacionalidade tem a ver com vínculo. É natural que um africano nascido em Angola, em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, um cabo-verdiano tenha mais vínculos. Tenha mais vínculos do que um outro estrangeiro com a nacionalidade brasileira. Somos todos originários da mesma mãe, do mesmo continente africano. É natural que um português possa, se quiser, adquirir a nacionalidade brasileira de uma forma mais fácil que um coreano, por exemplo. Essa é a regra geral constitucional. Aí a Constituição fala mais ainda: os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeram a nacionalidade brasileira. Qualquer estrangeiro residindo no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos, se não tem condenação penal, tem direito à nacionalidade brasileira. Vai depender da regra de direito interno do país dele. Não sei, eu não sei. Vai depender da regra de cada estado. Isso aí é o direito interno de cada estado. Né? Nos dois casos aí, eles têm que requerer. É só ele requerer. Você tem a previsão de outros casos de aquisição de nacionalidade brasileira num prazo mais curto. Isso está previsto nos artigos 113 e seguinte do Estatuto Estrangeiro. Só que nesses casos você tem o poder discricionário do Estado de conceder ou não a nacionalidade. O que tem aqui na Constituição é um direito. Se o sujeito está aqui, é originário de país de língua portuguesa, está aqui há mais de um ano, e não tem, tem idoneidade moral, ele pode requerer e lhe é assegurado esse direito. Se o sujeito é estrangeiro de qualquer outra nacionalidade e está no Brasil há mais de 15 anos sem condenação penal, se ele requerer a nacionalidade brasileira, ele tem direito àquela nacionalidade brasileira. O Estatuto Estrangeiro traz outros casos de um prazo mais curto, por exemplo, 4 anos, 2 anos. O Estatuto Estrangeiro chega até a elencar um caso muito peculiar, que é interessante, que é o caso de 30 dias no Brasil. Tem 2 casos de estrangeiro que com apenas 30 dias no Brasil pode requerer a nacionalidade brasileira. Isso não quer dizer que o Estado vai conceder. É o caso de funcionário de missão brasileira no exterior, que ali trabalha há mais de 10 anos. Por exemplo, o sujeito que está cuidando da embaixada brasileira no Iraque há 10 anos.
Se ele vier para o Brasil, passar 30 dias aqui, ele pode requerer a nacionalidade brasileira. É natural. Afinal de contas, é alguém que está servindo ao Estado brasileiro há muito tempo. E o segundo caso é de alguém que seja estrangeiro, que seja casado com um diplomata brasileiro há mais de 5 anos. Vindo para o Brasil, passando 30 dias aqui, pode requerer. Lembrando que aos portugueses com residência permanente no Brasil, no país, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nessa Constituição. É só para lembrar que se falou muito no Estatuto da Igualdade, mesmos direitos para brasileiros e portugueses. O Estatuto da Igualdade praticamente caiu todo com o Tratado de Amizade entre Brasil e Portugal, celebrado por ocasião dos 500 anos do descobrimento. Então, aquela série de direitos, esses direitos não existem mais, né, porque não há o critério da reciprocidade. Mas é só lembrar disso. Tem uma outra observação sobre o brasileiro nato. Não pode haver diferenciação entre brasileiro nato, não estou falando entre brasileiro e estrangeiro. A Constituição veda se estabelecer diferença entre brasileiro nato e naturalizado, salvo o que tiver expresso na própria Constituição. As únicas diferenças, a única diferenciação que pode haver entre brasileiro nato e naturalizado é aquela que está prevista no texto constitucional. Está claro isso? Eu não posso ter lei infraconstitucional dizendo que brasileiro nato é diferente de naturalizado. E aí a gente tem aí, ó, o parágrafo 2º, por exemplo, que diz isso: não poderá a lei estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos na Constituição. E o parágrafo 3º, que diz quais são os cargos privativos de brasileiro nato. Essa é uma distinção clara prevista na Constituição, não há problema nenhum. Isso jamais poderia constar numa lei infraconstitucional. Então, só pode ser ocupado por brasileiro nato, só podem ser ocupados por brasileiro nato os seguintes cargos: presidente e vice-presidente da República. Tá. Presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado Federal. Tá. Ministro do Supremo Tribunal Federal, e é só do Supremo. Até a Constituição anterior, eu estava dando uma olhada, as Constituições sucessivamente, até a Constituição anterior, estabeleciam que qualquer cargo de ministro do Tribunal Superior só podia ser de brasileiro nato. Exatamente. A Constituição de 88 estabelece que apenas ministros do Supremo precisam ser brasileiros natos. E isso tem a ver, naturalmente, com a linha sucessória do presidente do Senado, do presidente da República. Porque a linha sucessória do presidente da República começa com o vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do Supremo. Uma vez que qualquer um dos ministros pode vir a ser presidente do Supremo, e aí você tem uma particularidade, na ausência do presidente do Supremo, estaria na linha sucessória os ministros por ordem de idade, né, de antiguidade ou idade, se não me engano. Então, qualquer ministro do Supremo poderia ser sucessor do presidente. Só por isso. Tá? Além desses que estão na linha sucessória do presidente da República, oficial das Forças Armadas e membro do corpo diplomático, ou diplomata, carreira diplomática, só brasileiro nato. O que eu considero uma grande bobagem da Constituição de 88. Tanto para oficiais das Forças Armadas, como para diplomata. Tá? Países desenvolvidos têm diplomatas nascidos em diferentes cantos do mundo e naturalizados naquele país. Oi? O Kissinger, por exemplo, e no caso dos Estados Unidos, você tem secretário de Estado. E eu chamo a atenção para o seguinte, agora que me veio um detalhe. Você sabia que o secretário de Estado é o terceiro na linha de sucessão do presidente dos Estados Unidos? Você tem o vice-presidente, o presidente da Câmara e o secretário de Estado, porque o presidente do Senado nos Estados Unidos é o vice-presidente da República.
Então, o secretário de Estado é o terceiro na linha sucessória do presidente da República, lá nos Estados Unidos. E a gente já teve Henry Kissinger, judeu-alemão, e Madeleine Albright, que me lembro agora, húngara. Não, polonesa ela não era, ela era húngara, eu acho que era húngara. Tá? Agora aqui não. E a gente teve, e a nossa história é complicada. Pronto, polonês presidindo o Conselho de Segurança Nacional nos Estados Unidos. Agora, militar então, eu sempre questiono isso, eu sempre levanto essa bola. Estabelecer essa limitação de brasileiro nato para oficial das Forças Armadas é uma coisa anacrônica e sem sentido. E eu não diria talvez nem anacrônica, porque as Forças Armadas do Brasil têm suas origens em militares estrangeiros. Quando nós fizemos a independência, quando a independência do Brasil foi feita, diga-se de passagem, por um imperador português, nós precisamos de voluntários alemães, mercenários alemães que vieram lutar no Brasil e já que se estabeleceram. O Greenfield na Armada. Exatamente, Lord Crockham. A Marinha do Brasil se forma na sua independência sob comando de um almirante inglês e com parte da esquadra de estrangeiros. Então, isso é estranho, mas fica a crítica à Constituição. E tem mais um cargo que é privativo de brasileiro nato, que é o ministro de Estado da Defesa. O ministro de Estado da Defesa, de acordo com a Constituição, tem que ser brasileiro nato. Com isso eu estou dizendo, por exemplo, que qualquer outro cargo de ministro, ministro das Relações Exteriores, pode ser brasileiro naturalizado? Pode, não há nada que impeça. Deixa quieto. Tá? Ministro das Relações Exteriores pode ser brasileiro naturalizado. Não há nada que impeça. Qualquer outro cargo de ministro também. Está claro isso? Professor, vamos tirar uma foto antes de... Vamos. Outros casos são previstos na Constituição também. Por exemplo, membro do Conselho da República tem que ser brasileiro nato. Tá? Mas não pode haver distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Lembrando que o brasileiro naturalizado pode ser extraditado. O brasileiro nato, jamais.